pessoal, eu sou o Caio Fleury, é um prazer estar falando com vocês. Aqui o foco é saúde e emagrecimento. Aqui falamos sobre emagrecimento saudável e fácil. Aqui falamos sobre técnicas para melhorar a saúde, para você ter mais longevidade, viver mais e com muita disposição. É você com muita energia e com controle total do seu corpo e da sua saúde. O episódio de hoje é sobre como você pode aumentar sua longevidade. Isso mesmo, a longevidade e sua expectativa de vida por meios naturais. Como você vai encontrar o equilíbrio entre dieta, ciência moderna, tecnologia e tudo que você pode fazer para otimizar a saúde, e toda essa história também de viver como nossos ancestrais viviam, como nossos avós, que eram supostamente muito mais saudáveis que nós em diversos aspectos. Mas antes disso, eu quero te contar sobre o Coach Emagrecimento. Isso mesmo, o Coach Emagrecimento. A promoção do mês de janeiro está terminando, mas como muita gente não teve a oportunidade de começar agora, decorrente das férias e as festas de fim de ano, eu vou estender essa promoção até o carnaval, hein? Então, se você precisa emagrecer, seja perder 5, 10 ou 15 quilos, não deixe de entrar em contato quanto antes. É só clicar no link da setinha aí da sua tela, o link verde, e entrar em contato para fazer o coach de emagrecimento. Então vamos lá, pessoal. Como uma pessoa que passou os últimos 10 anos da minha vida imerso no movimento moderno de saúde e de longevidade, eu frequentemente exploro os suplementos de ervas, extratos, vitaminas e minerais, os biohacks e as tecnologias médicas modernas. Eu me pergunto quantos dos nossos ancestrais riam de nós com todas essas parafernálias modernas. Quando se trata de viver uma vida longa e saudável, a sabedoria ancestral supera a nossa ciência moderna? Essa é a pergunta. Afinal, apesar de nossa paixão moderna pela longevidade, pelo corpo e cérebro otimizado, nós como população não somos notavelmente mais saudáveis, não somos mais saudáveis e não temos uma vida mais longa do que 2 ou 3 gerações anteriores. É claro que as reduções de mortalidade infantil foram dramáticas no século XX e no século XXI, mas nossas populações adultas e da terceira idade ainda estão doentes, repletas de doenças crônicas, combatendo a obesidade e frustradas com a medicina moderna. Só nesse ano, o governo americano revelou que a expectativa de vida média dos Estados Unidos caiu pelo 3º ano consecutivo, ou seja, está todo mundo piorando. As maravilhas modernas de viver a era pós-industrial com todo tipo de tecnologia nos faz acreditar que vivemos mais atualmente, que desfrutamos de vidas mais longas do que em qualquer outra época da história humana. Mas essa é uma ilusão. Apesar de nossos melhores esforços, podemos não ser especialistas assim em viver mais como espécie. É uma falsa afirmação. O típico cidadão brasileiro pode hoje em dia viver uma dúzia ou mais de anos que as gerações anteriores. Isso ocorre porque, de forma bastante convincente, a expectativa de vida é calculada como o número de anos de vida vivido após a aposentadoria, e não o número de anos desde o nascimento. Assim, embora seja verdade que, graças ao saneamento básico, moderno e da medicina, os bebês criados hoje estão vivendo mais, a realidade é que a média dos baby boomers atualmente vive cerca de 18 anos após a aposentadoria. Para quem não sabe, os baby boomers são quem nasceu entre a Segunda Guerra Mundial e a década 60. Os mesmos avós dos baby boomers, ou seja, aqueles que teriam 100 anos de idade se estivessem vivos agora, poderiam viver 15 anos após a aposentadoria, o que dificilmente é uma mudança drástica no tempo de vida. Não mudou quase nada, em outras palavras. Se a vida fosse realmente estendida por décadas, haveria uma abundância de brasileiros e americanos com 100, 105 anos de idade, mas isso simplesmente não é o caso. Então, no geral, a expectativa de vida teve aumento, não porque estamos vivendo significantemente mais do que costumávamos há 50 décadas atrás, mas porque menos de nós, seres humanos, estamos morrendo na infância. Isso mesmo, a expectativa de vida dos nossos ancestrais foi reduzida principalmente pela mortalidade infantil. E os nossos antepassados mais próximos, certamente era muito comum acreditar que os gregos ou os romanos antigos ficavam chocados ao ver alguém com mais de 50 anos de idade. No entanto, os idosos sempre estiveram presentes em sociedades primitivas e antigas. De fato, no século a.C., o poeta grego Ésilo escreveu que um homem deveria se casar com pouco menos de 30 anos, e não muito mais e não muito menos. O sistema político da Roma antiga nem sequer permitia que um jovem pedisse seu primeiro cargo até os 30 anos de idade.
Para ter os cargos mais importantes de presidência, você tinha que ter no mínimo 43 anos, o que é 8 anos mais velho do que o limite mínimo de idade da presidência dos Estados Unidos. Então, caros senhores, na nossa busca por longevidade, deveríamos simplesmente abandonar a ideia de que a medicina moderna irá nos salvar. E, em vez disso, especialmente para aqueles que já são adultos e saíram da infância, explorar alternativas naturais e mais ancestrais para o alcance da longevidade. A ciência moderna está aí para nos ajudar nesse sentido. Então vamos começar examinando alguns dos nossos extremos esforços para aumentar nossa longevidade. Atualmente, os entusiastas modernos da saúde e da longevidade estão trabalhando duro para ampliar a saúde e a expectativa de vida das pessoas. Por exemplo, em um procedimento chamado terapia do vampiro, olha que nome curioso, várias startups agora oferecem transfusões de sangue para as pessoas de diversas corporações grandes e também a maioria das pessoas muito ricas que querem combater o envelhecimento estão fazendo isso. O procedimento chamado parabiose é baseado em experimentos da Universidade de Stanford, onde roedores jovens e velhos fizeram transfusão de sangue da circulação do sangue de camundongos jovens para os ratos velhos com o intuito de revigorá-los. E funcionou muito bem esse experimento. A empresa chamada Ambrosia agora vende transfusões de sangue de jovens por apenas $8 mil. Também há o Instituto de Sangue Jovem, que substitui o seu plasma sanguíneo pelo de um jovem doador ao custo de somente $285 mil por pessoa. Esse é baratinho. Mas, se você mesmo, outra pessoa pobre no Brasil, nos Estados Unidos, quer optar pela versão de transparabiose, você pode gastar $500 ou menos, onde você pode injetar extrato de placenta por via intramuscular ou em articulações para o rejuvenescimento. Outro exemplo são as células-tronco. Uma vez relegado ao reino de atletas profissionais e bilionários das clínicas anti-envelhecimento da Europa, a indústria de células-tronco está começando agora a bombar nos Estados Unidos. Virou um protocolo da moda que todos os entusiastas da saúde do mundo, principalmente no primeiro mundo, é claro, Europa e Estados Unidos, estão fazendo. Quando se trata de anti-envelhecimento, há de fato evidências de que as reduções nas células-troncos estão ligadas ao envelhecimento. Mas uma redução gradual no número de células-tronco do seu corpo pode agir como um relógio biológico, e uma dose de célula-tronco injetada em joelho ou um cotovelo machucado ou injetada na corrente sanguínea poderia de fato produzir mudanças e transformações na recuperação e na luta contra a fragilidade dos idosos, que é inerente ao processo geral de envelhecimento como um todo. A infusão de células-tronco intravenosa pode reduzir a idade biológica em mais de 15 anos de idade. Olha que tremendo esse efeito. Ou seja, se você tem a idade cronológica de 40 anos, você pode passar a ter 30 ou 25 anos de idade. Mas, mesmo as células-tronco podem ser aumentadas através de estratégias dietéticas relativamente simples, que poderiam ser consideradas mais naturais ou ancestrais do que uma seringa de $8 mil. De fato, muitas dessas estratégias incluem compostos de alimentos de nossos ancestrais que eles consumiam muito frequentemente. Esses são superalimentos de milhares de anos. Incluem coisas tipo clorela, espirulina, colostro, fitoplâncton marinho, aloe vera e moringa. A aloe vera é ótimo para a pele, por sinal, e eu também passo ela na pele todo dia. Pode anotar no seu celular agora para comprar. Repetindo, colostro, clorela, espirulina, fitoplâncton, aloe vera e moringa. Esses suplementos você consegue encontrar facilmente no Brasil, e você pode misturá-los todos em um copo e mandar para dentro na sua primeira refeição do dia. É o jeito mais prático de incluir na sua rotina. Também com liquidificador e um punhado de extratos de plantas naturais, você pode, sem agulhas e injeções, aumentar significativamente a sua própria saúde e das células-troncos. Vejamos o exemplo da metformina, por exemplo. A metformina é apenas uma versão ligeiramente modificada de um conjunto de compostos coberto da planta lilás francesa, também conhecida como arruda do bode. Os primeiros estudos aprovados pela agência FDA do governo americano demonstraram que aqueles que receberam a prescrição de metformina eram surpreendentemente mais saudáveis. Eles viviam mais, eles tinham menos eventos cardiovasculares e, à primeira vista, parece que eles eram menos propensos a sofrer de demência e ter menos frequência de câncer. No entanto, há um lado obscuro dessa suposta droga milagrosa medieval. Mesmo que ela faça o que ela alega, vem como vários efeitos colaterais diversos, incluindo acidose láctea, disrupção mitocondrial,
deficiência de vitamina B12, desconforto gastrointestinal e com uso a longo prazo, quase o dobro do risco de Alzheimer e Parkinson. Então você deveria usar a metformina? Bom, talvez seja a hora de ampliar nossos horizontes e retomarmos as nossas raízes alternativas e naturais que podem estabilizar os níveis de insulina, que estabiliza os níveis de açúcar no sangue e até mesmo pode causar o efeito de aumentar a longevidade, como a metformina. Esses incluem coisas como ervas de plantas silvestres, como a berberina, curcumina, vinagre de maçã, canela e outros de muitos compostos favoritos, mastigados por muitos moradores saudáveis de populações mais longevas do mundo, como por exemplo Okinawa, no Japão. Esses são compostos que são mastigados muito frequentemente por muitos moradores saudáveis de populações primitivas, como Okinawa, no Japão. Melão amargo. Você pode comprar esse extrato de melão amargo para controlar a sua glicose no sangue. Além de reduzir os carboidratos na dieta, você pode incluir esse extrato. É claro que você tem que reduzir os carboidratos, né? É óbvio. Agora, outra obsessão atual da indústria anti-envelhecimento é a rapamicina. E essa é uma bactéria do solo que vai mistificar os cientistas pelos próximos 50 anos. Um crescente corpo de pesquisas mostra que a rapamicina pode realmente estender não apenas a expectativa de vida média dos camundongos, como muitos medicamentos já demonstraram, mas também a vida útil máxima em até 30%. Mas como a metformina, há um lado obscuro da rapamicina. Agora, a inibição da via mTOR e ativação da autofagia podem de fato retardar o envelhecimento e controlar questões como doenças neurológicas, distúrbios genéticos. Mas como supressor do sistema imunológico, a rapamicina também é capaz de aumentar o risco de doenças infecciosas e diabetes e produzir efeitos colaterais como a cicatrização prejudicada de feridas, toxicidade pulmonar e aumento do risco de câncer. Mas da mesma forma que existem compostos naturais que podem ser usados como alternativa à metformina, existem também compostos naturais que imitam o que a rapamicina é capaz de fazer para a sua longevidade, é claro. Um exemplo é a espermidina. A espermidina é incrível. Ela demonstrou induzir benefícios semelhantes à rapamicina sem efeitos colaterais e também conhecido por promover longevidades leveduras, vermes e camundongos. Enquanto o esperma, sim, o espermatozoide, é a forma mais concentrada de espermidina, as mulheres podem aproveitar facilmente. Portanto, também existem altas concentrações em alimentos tipo germe de trigo, folhas escuras, verdes, cogumelos e queijos fermentados amarelos escuros. E se engolir a espermidina ou comer queijo na sua preferência, então você também pode simplesmente aproveitar os benefícios da rapamicina adotando o hábito de jejum intermitente ou períodos regulares de restrição calórica leve. Isso é, adotar uma janela excessiva de alimentação todos os dias. Em outras palavras, significa ficar sem comer durante uma janela específica diária. Em conjunto com a prática de jejum diário, fazer o jejum de 20 horas, 24 horas, uma vez por semana ou a cada 20 dias, isso é incrível. Se você é o tipo de pessoa que engorda nos feriados, um jejum estilo Fasting Mimicking Diet do Dr. Walter Longo, incrível. Você fica 5 dias a cada 1 ou 2 meses comendo 500 a 700 calorias por dia. Isso pode ser o ideal para você se fosse esse tipo de pessoa, se você for o tipo de pessoa que engorda muito rapidamente. E por último, existe a NAD, que é a abreviatura de um bocado de moléculas chamada dinucleotídeo de nicotiamida e adenina. Ela é encontrada naturalmente no corpo humano, é uma das principais formas de produzir ATP, que é a energia do nosso corpo, e de saúde mitocondrial. Agora, os níveis de NAD diminuem acentuadamente com a idade, criando déficit de energia que diminui a capacidade do corpo de se manter ativo metabolicamente. Agora, os níveis de NAD diminuem drasticamente com a idade, criando um déficit de energia que diminui a capacidade do corpo de manter atividade metabólica normal, como por exemplo mitigar o estresse químico, inflamação, danos do DNA e das mitocôndrias. Aos 50 anos, uma pessoa típica pode produzir apenas metade da NAD que produzia quando era mais jovem, apenas metade. E aos 80 anos, os níveis podem cair para apenas 1% a 10% do seu valor original. É uma queda incrível. O jornal Scientific American
recentemente se referiu ao NAD como Beyond Resveratrol e a revista Time Magazine como a nova pílula anti-envelhecimento. As injeções e as injeções intravenosas de NAD tornaram-se um dos itens mais vendidos no cardápio de muitas clínicas anti-envelhecimento e de longevidade nos Estados Unidos e na Europa. Mas da mesma forma que os efeitos da rapamycina podem ser simulados com alimentos e jejum, o mesmo pode ser dito para o NAD. Mel cru, alimentos fermentados e até mesmo sessões regulares de sauna também parecem agir favoravelmente nas vias de NAD. A sauna é um excelente meio para melhorar a sua saúde e eu já falei sobre a sauna várias vezes. Então por hoje é só, pessoal. Fica aí as dicas. Eu continuarei falando sobre os métodos, ervas, suplementos para aumentar a sua longevidade. Tudo isso no próximo capítulo. Meu nome é Caio Fleury e até a próxima, pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury novamente. Eu tenho uma mensagem para contar para vocês. Isso mesmo, o coaching de emagrecimento. O coaching de emagrecimento, estão abertas as inscrições, inclui um período de 15 dias ou mais de acompanhamento para você emagrecer e atingir o peso que sempre sonhou. Isso mesmo, você precisa atingir seu potencial máximo e o coach vai te ajudar nisso. Portanto, entre em contato agora, é 011 97533 8525, 011 97533 8525. Repetindo, você vai perder peso com facilidade, com a low carb, com a cetogênica, ou seja a dieta que for, dieta paleo mais liberal, mas com certeza irá atingir seu objetivo. Então não se esqueça de me mandar uma mensagem no WhatsApp agora. Muito obrigado, abraço.